Olá! Hoje a gente vai conversar sobre o divórcio extrajudicial. Primeiro eu gostaria de esclarecer o conceito. O divórcio extrajudicial. Ele é feito fora da justiça. Mas, apesar dessa definição, do conceito de ser feito fora da justiça, isso não significa que não vai ser cumprida a lei. Muito pelo contrário. O acordo é todo feito de acordo com a lei. Não é possível se fazer um acordo que não atenda à legislação. Então, essa confusão pode causar, num primeiro momento, insegurança, mas que, na verdade, não faz jus, Porque não é possível se desenhar um acordo que não seja feito estritamente de forma legal. Além desse primeiro momento, de estabelecer o conceito, também é importante passar por um mito que eu escuto muito, ao longo de conversas aí com amigos e tal, conhecidos sobre o meu trabalho, que as pessoas têm a facilidade, maior de entendimento quando a gente dualiza uma questão. Então, por exemplo, algo necessariamente tem que ser bom ou ruim, certo ou errado. E as coisas na vida, a maioria delas não podem ser tratadas dessa forma, E aqui eu trago essa ideia da dualização também para esse conceito, porque tem-se uma ideia muito fixa de que para o casal fazer o divórcio extrajudicial, eles necessariamente têm que estar com uma comunicação ou uma convivência boa para que se possa sentar e conversar. Afinal de contas, o divórcio extrajudicial não é sentar e conversar? Essa ideia, esse mito, que passa por essa ideia, causa muitos problemas, como, por exemplo, um casal deixar de fazer o seu divórcio de forma extrajudicial justamente por ter a ideia de que, por não estar tendo uma boa comunicação ou convivência com o seu ex-companheiro ou ex-companheira, não seria possível se fazer o divórcio extrajudicial. E isso não é verdade. Partindo do pressuposto de que um casal está se divorciando, partimos também da ideia de que a comunicação possivelmente não está boa, os valores, princípios e tudo que o casal construiu já não está muito adequado, para aquilo que gostariam, enfim, fica claro que existem ideais antagônicos, questões importantes que levaram o casal a essa decisão. Partindo dessa ideia, não espera-se que esse casal esteja com uma boa convivência. Claro, para toda regra existe a exceção. Há casais que chegam para fazer um divórcio extrajudicial e que sim, têm uma boa convivência, sim, estão bem resolvidos com as suas questões. Apenas querem formalizar uma situação de fato. Porém, essa não é a grande maioria. Então, eu sempre digo aos meus clientes, não é necessário que tudo esteja correndo bem para que tudo aconteça bem. Eu sempre digo, uma vez que a parte senta com o mediador para entender o trabalho, para entender como tudo é desenvolvido, para entender os planos futuros dentro da mediação, aí é um trabalho do mediador fazer essa parte ficar. Porque eu escuto muito, não, com o meu ex ou a minha ex não vai ter conversa, eu já tentei conversar, a gente não consegue resolver. E aí eu brinco de volta. Me ajuda a fazer essa pessoa sentar comigo uma vez para ela aceitar participar, já que é um procedimento voluntário. E aí, uma vez ela aceitando, entender o trabalho, o processo, tudo que envolve, aí é o meu trabalho fazer essa pessoa ficar. Pode confiar. E até hoje deu super certo. Então, eu queria pontuar alguns benefícios que eu entendo serem os mais importantes desse procedimento do divórcio extrajudicial. O primeiro de todos, e não é uma questão de importância hierárquica aqui, eu só vou pontuar os mais importantes, o primeiro que eu pontuaria é o protagonismo. As partes são protagonistas das suas decisões. Como tudo vai acontecer, quando, de que forma, qual é o investimento que eu vou fazer para que isso se desenrole.
É por isso que a gente chama a mediação de um processo flexível, porque as partes tomam conta muito do procedimento. Os mediadores, eles vão apenas guiando e auxiliando e dando a mão para que tudo aconteça dentro dos conformes, como falam por aí. Então, as partes realmente são ativas. Elas vão atrás de documentação, de se construir uma racionalidade frente àquela questão que, a princípio, era só emoção. Então, o mediador, ele ajuda a parte a trafegar pelo procedimento, mas quem trafega mesmo, quem rema o barco mesmo, são as partes. Por essa razão, tudo que se decide é muito mais fácil de ser cumprido, porque se a parte escolheu cumprir aquilo, naturalmente espera-se que de fato ela se disponibilize para fazer aquilo acontecer. É por isso que a gente chama que uma decisão da mediação ela é mais sustentável a longo prazo. Evita que aquele conflito esteja ali no seu dia a dia, te assombrando e te chamando para resolver qualquer questão. É algo que você vai colocar no papel e espera-se que sim, seja cumprido, já que vocês escolheram. Passando por esse ponto, é muito importante dizer que dentro do divórcio extrajudicial feito na JusNova com os nossos mediadores advogados, nós desenvolvemos o que nós chamamos de plano de parentalidade. Esse plano de parentalidade nada mais é do que se colocar no papel todas as regras de convivência dos genitores com os seus filhos, ou seja, tudo que você possa imaginar que é possível se colocar regras, a gente coloca, porque isso evita problemas futuros. Então, desde coisas maiores do tipo educação, saúde, lazer, como tudo isso vai acontecer e se desenrolar, até coisas menores que de repente o casal tenha vontade, como por exemplo, festas de aniversário, quem paga, onde faz, quanto pode pagar, quanto não pode. Até, por exemplo, presentes, né, significativos, como tudo isso vai acontecer, como você gostaria de ser chamado para alguma questão do seu filho. Então, por exemplo, como é a comunicação do ex-casal sobre a questão dos filhos. Então, por exemplo, você tá com uma questão para trocar, né? Informação com o seu ex-companheiro ou ex-companheira, ex-marido ou ex-mulher. Você liga ou não, eu não quero que me ligue, eu quero que me mande um e-mail, eu prefiro. E aí não, na verdade um WhatsApp resolveria. Então você coloca como que essa forma de comunicação vai acontecer, quando que ela é possível acontecer. E aí, claro, você prevê um momento de emergência, em que é claro que você às vezes vai fazer algo, ligar, que é uma emergência, não dá tempo de esperar a pessoa poder responder. Mas essas regras, num primeiro momento, podem parecer um pouco desnecessárias, né, num primeiro momento. Mas aí, quando você projeta a sua vida para o futuro, de repente com uma nova relação, a construção de uma nova família, tudo isso precisa de regras e respeito mútuo para que essas coisas tenham maior tranquilidade para acontecerem, né? Então, esses limites são importantes serem colocados desde o início, para que no futuro cada família consiga se bem resolver como bem entende. Isso é super importante. E esse é um trabalho do mediador, antever os problemas, né? Conseguir chegar à frente de que eles possam ser evitados de acontecer. Então, a JusNova, ela apoia, ela auxilia os seus mediandos a chegarem na melhor construção para resolver os seus conflitos, sempre com muito cuidado, com muito respeito, sempre tudo feito dentro das leis. Afinal de contas, nós somos mediadores advogados, ou seja, nós conhecemos de conflito, nós conhecemos de relações humanas, mas não deixamos de conhecer a lei, não deixamos de segui-la, não deixamos de nos atentar para qualquer mudança, alteração que tenha sido feita, para sempre atender os nossos clientes com excelência e confiança. Se você gostou desse conteúdo, salva, compartilha com aquele amigo ou aquela amiga que está nesse momento, ou salva para você mesmo, quem sabe algum dia você pode precisar.
E eu tô super aberta a sugestões de temas, dúvidas, comentários, sugestões. Então, esse é um canal de via aberto para você, tá bom? Obrigada!